Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Zero ao Cargo. Eu sou o professor Gaspar e hoje vamos continuar os nossos estudos da Lei Orgânica do município de Cariacica. Hoje iremos estudar o título 3 do Governo Municipal. Lembrando que, embora estejamos estudando sob a base da Lei Orgânica do município de Cariacica, os conceitos que vamos estudar nessa aula servem para qualquer lei orgânica. Obviamente, quando se estuda uma lei orgânica, se deve prestar atenção nas suas especificidades. Por vezes, vai haver modificações de prazos, datas, números, e isso sempre vai mudar conforme a lei orgânica municipal. No entanto, o conceito, compreender o que são os poderes, o que é o legislativo, o que é o executivo, é algo que serve para qualquer lei orgânica, para o estudo de qualquer município. No vídeo anterior, nós estudamos o capítulo 1, que trata dos poderes legislativo e executivo, onde a gente estuda minuciosamente e fazemos a diferenciação entre um e o outro. Caso você não tenha visto ainda, retorne e veja o nosso vídeo anterior, a aula 3. Aproveito também já neste momento para pedir o like, para pedir que vocês comentem, compartilhem a aula. Isso é muito importante para o nosso canal, que é pequeno e está crescendo gradativamente. Agradeço a participação de todos vocês, de todos aqueles que se inscreveram, e peço que os demais também se juntem a nós. Vamos ajudar o canal a crescer e se tornar relevante dentro do YouTube. Hoje estudaremos o capítulo 2 do Poder Legislativo. Este é um capítulo enorme, subdividido em diversas seções. Então não vamos conseguir cobrir todo o legislativo nesse vídeo, mas iremos começar pelo menos. E começando pela seção 1, das garantias e composição. Temos no artigo 12 o poder legislativo exercido pela Câmara Municipal constituída de vereadores, representantes do povo, eleitos na forma que dispuser a lei. Pois bem, vamos destrinchar esse artigo. Poder legislativo. O que é o poder legislativo? O poder legislativo é o poder de legislar e fiscalizar o executivo. E esse poder é exercido pela Câmara Municipal, que é composta pelos vereadores. Ou seja, os vereadores que vão exercer, no fim, essa função de legislar e fiscalizar o executivo. Isso vai ser bastante importante depois para nós verificarmos as atribuições da Câmara e compreender isso melhor. E os vereadores, por fim, são representantes do povo. Quando nós escolhemos um vereador, assim como um deputado, nós, a princípio, escolhemos alguém que represente melhor aqueles ideais, aqueles gostos que nós temos, para que ele vote da maneira mais parecida com que nós votaríamos. Pelo menos essa é a teoria. O artigo 12, ele possui diversos parágrafos. Então vamos para o primeiro. Integram a Câmara Municipal os seguintes órgãos. Nós temos, então, os vereadores e a Câmara composta por todos eles. Mas não é simplesmente todos lá com as mesmas atribuições, fazendo tudo a mesma coisa. Não é exatamente isso. E, por isso, a Câmara ela é dividida em alguns órgãos. E nós vamos estudar eles um a um. O primeiro é a mesa diretora. O que é essa mesa diretora? Ele é um grupo de vereadores que são nomeados para dirigir, para administrar a Câmara. No município de Cariacica, ele é composto por presidente, primeiro e segundo vice-presidentes, primeiro, segundo e terceiro secretários. São 5 membros. Aqui é aquela questão que eu comentei que muda muito de município para município. Em muitos municípios, a mesa diretora vai ser integrada por 3, 4 componentes. Em Cariacica, nós temos então 5. O presidente, os vice-presidentes e os 3 secretários. Posteriormente, nós vamos estudar melhor quais são as atribuições desses membros da mesa. Mas, por enquanto, o que precisamos lembrar é que a mesa diretora é a mesa dirigente da Câmara. São como se fossem os chefes temporários da Câmara que organizam, que administram ela, decidem como se gasta os valores da Câmara, etc. O segundo órgão é o plenário. O plenário ele é o órgão encarregado pela votação.
Na verdade, o plenário é o conjunto de todos os vereadores. A palavra plenário vem do latim plenarius, que significa cheio, ou seja, o todo da Câmara. É a reunião de todos os membros da Câmara, também usado para designar o local onde se realiza a reunião. Por vezes se fala o plenário para se referir à sala onde é feita a votação. Mas, via de regra, o plenário, então, é esse conjunto de vereadores que fazem a votação das leis. Por fim, nós temos os órgãos das comissões. As comissões são órgãos responsáveis por assuntos específicos compostos por alguns vereadores. Como assim? Bom, elas são temáticas. Então, nós vamos ter as comissões da educação, a comissão da saúde, da justiça. E por que isso? Quando se faz um projeto de lei, ele não é simplesmente escrito e jogado para a Câmara para votação. Não. Antes de se fazer o projeto, ele é discutido e são inseridos artigos, removidos. São questões que nós vamos ver melhor depois no estudo do processo legislativo. Mas aqui é importante para conseguir entender o que é a comissão. Então, nós temos essas comissões que são bem específicas. Então, a Comissão da Saúde vai ser uma comissão composta por vereadores que vão estudar melhor essa questão da saúde, suas nuances, vão chamar especialistas para serem ouvidos, de forma que não precise toda a Câmara sempre participar de todas as reuniões. Então, em leis que envolvem a saúde, essa comissão vai fazer as reuniões, vai chamar os profissionais, os especialistas para dar suas opiniões, com base nelas vão inserir ou excluir artigos do projeto de lei, e depois disso vão passar adiante. Uma das comissões que é bastante importante é o da Justiça, porque ela sempre, todos os projetos de lei precisam passar por ela, pois ela faz a verificação para ver se aquela lei que está sendo encaminhada, o projeto, não é inconstitucional, se já não possui uma lei igual, ou se precisa fazer algum ajuste nas demais leis, de forma que não existam conflitos legais. Então, essa é uma das finalidades da comissão. Elas analisam e discutem os projetos de lei na sua área. Elas também podem ser investigativas, como a gente conhece muito pelas CPIs, que são, na verdade, comissões criadas com o fim de estudar algum problema específico. Por exemplo, se aparece algum escândalo na área da educação, no desvio de merenda pública, por exemplo, os vereadores podem investigar, lembrando que essa é uma das atribuições da Câmara Municipal, que é fiscalizar. E essa fiscalização ela é exercida diretamente por essas comissões de investigação. Então, acontece um escândalo na área da educação, se forma essa comissão para que os vereadores façam a investigação para saber o que aconteceu, quem é o responsável, o que está acontecendo. Essa investigação que é feita pela Câmara, ela acontece independente de qualquer investigação policial ou mesmo uma investigação feita lá dentro do Executivo. Posteriormente, nós vamos estudar sobre as sindicâncias e os PADs, processos administrativos disciplinares. Então, a CPI ela acontece à parte disso. Ela não exclui a possibilidade de ser investigado pela polícia ou mesmo pelo Executivo. Lembrando, então, são 3 tipos de órgãos: a mesa diretora, o plenário e as comissões. 3 tipos de órgão, lembrem disso. Lembrando que as comissões não são um órgão apenas, são diversos, né? Embora todos eles estejam dentro dessa nomenclatura de comissão. Parágrafo 2º. Ao Poder Legislativo é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira. O Poder Legislativo organiza o seu funcionamento, funcionários, orçamento e demais questões administrativas. Bom a gente lembrar que lá no início do estudo da Lei Orgânica, a gente também viu que o município tinha suas autonomias. E aqui é aquele ponto que eu comento que quando nós vamos estudar uma lei orgânica e não estamos familiarizados, nós começamos a ler certas frases, certos artigos e parece que está se repetindo, porque a gente já tinha lido alguma coisa sobre autonomia, mas aquela autonomia que nós tínhamos lido lá no início eram do município. Aquelas autonomias são 4: política, legislativa, administrativa e financeira.
E agora nós temos as autonomias da Câmara Municipal. E vejam bem, embora a administrativa e financeira seja igual à autonomia do município, nós temos só mais uma autonomia, que é a funcional, que é justamente da questão de como vai funcionar, seus horários, a questão de funcionários, quantos vão ter, como vai se organizar esse quadro funcional, é tudo autonomia da Câmara. Isso quer dizer que ela não precisa pedir autorização para o Executivo para organizar essas coisas. Parágrafo 3º. O Poder Legislativo elaborará sua proposta orçamentária, que integrará o orçamento do município junto com a proposta do Poder Executivo e das empresas públicas, autarquias ou fundações mantidas pelo município dentro dos limites estipulados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pois bem, esse parágrafo é longo e pode dar uma certa confundida para quem nunca leu nada sobre orçamento público. Vou dar uma breve palhinha de como funciona. Todo ano, o Poder Executivo, aquele lá que é representado pelo prefeito municipal, precisa fazer um projeto de orçamento, onde ele vai estipular qual é a previsão de receitas que vão entrar no município e no que ele pretende gastar. Mas eu estou falando do executivo, porque eu estou falando agora eu estava explicando sobre o legislativo, por que eu estou colocando agora do orçamento do executivo? Porque aqui ele está dizendo que o orçamento legislativo vai ser elaborado pela Câmara Municipal, mas que vai integrar aquele outro orçamento do executivo, assim como o orçamento das empresas públicas, autarquias, fundações. Imaginem que é o seguinte, o Poder Executivo ele faz o grande orçamento do município. A Câmara, como ela tem autonomia, ela recebe um valor fixo todo ano, que ela dispõe como ela quiser. Ela que decide se vai gastar em curso, se vai gastar em reforma do prédio, se vai aumentar ou diminuir a quantidade de funcionário. Enfim, ela tem sua autonomia financeira. Só que, então ela vai fazer o seu próprio orçamento, que vai tocar unicamente essa questão legislativa, e depois isso vai ser inserido dentro do orçamento municipal. Então vai ser como se fosse ali um subconjunto dentro do orçamento que o Executivo manda, é integrado esse orçamento do Poder Legislativo. Além dele, vai ser integrado também os orçamentos das empresas públicas, das autarquias e fundações. Se vocês quiserem uma aula específica sobre qual é a diferença entre empresa pública, autarquia e fundação, comenta aí nos nossos comentários e peça a aula que nós podemos providenciar uma aula sobre isso. Parágrafo 4º. Cada legislatura terá a duração de 4 anos, compreendendo cada ano a uma sessão legislativa, sendo que a legislatura inicia-se com a posse dos vereadores. Bom, todos nós sabemos que a duração do mandato daqueles nossos representantes, seja prefeito, vereador, deputado estadual, presidente, exceto os senadores, são de 4 anos. A legislatura de um senador são 8 anos. Mas para todos os demais são 4, e isso também serve para dentro do município. Então, quando o vereador ele é eleito, é para 4 anos. Esses 4 anos são divididos em sessões legislativas. Que o que é? É um exercício, é um ano do mandato. Então, cada vereador, para cada mandato, vão ter 4 sessões legislativas, sendo que ela inicia com a posse dos vereadores. Parágrafo 5º. Cada sessão legislativa é compreendida por 2 períodos legislativos, que são distinguidos pelo recesso parlamentar, que se dará na metade do ano. Então, cada legislatura são 4 anos, subdivididas em 4 sessões legislativas, e a sessão legislativa é dividida em 2 períodos. Então, sessão legislativa, 1 ano. Período legislativo, semestre. Podemos lembrar mais ou menos assim. Lembrem que, então, cada sessão legislativa é subdividida em 2 períodos. Parágrafo 6º. A Câmara Municipal de Cariacica compõe-se de 19 vereadores. Essa é uma das questões que eu comentei.
que mudam de lei orgânica para lei orgânica. Então, embora o conceito do que a gente está estudando aqui sirva para outras legislações municipais, sempre atentem para essa questão de números. Os números variam muito de município para município. Cariacica tem 19 vereadores, tem outros municípios que são 9, outros que são 13. Isso varia bastante. 19 vereadores, representantes do povo cariaciquense, cujo mandato será de 4 anos, aplicando-lhes as regras da Constituição Federal sob o sistema eleitoral. É aquela questão que a gente já comentou, cada mandato, 4 anos. Parágrafo 7º. A fixação, a mudança da quantidade de vereadores poderá ser alterada. Então, nós temos atualmente 19 estabelecidos na lei orgânica, mas isso pode ser mudado. Então, essa fixação, essa mudança, pode ser mudada quando for o caso, até a terceira sessão legislativa de cada legislatura, para vigorar na legislatura subsequente. Ou seja, tem 3 anos para os vereadores modificarem essa quantidade de vereadores. No 4º ano, que seria o quarto de uma nova eleição, já não serve para a legislatura subsequente. E essa mudança ela pode ser dada simplesmente por vontade do vereador? Não. Aqui a gente segue o parágrafo que ele fala que é com base na população do ano anterior, tendo como base o total de habitantes expresso em certidão a ser fornecida pelo IBGE, observados os critérios fixados no inciso 4º do artigo 29 da Constituição Federal. Ou seja, os vereadores eles podem mudar a quantidade de vereadores até a terceira sessão legislativa, porém isso não é arbitrário, isso aí tem que seguir certas regras que estão lá no artigo 29 da Constituição, que, via de regra, segue com base na população do município. Quanto maior o município, se aumentar a quantidade de população do município, pode ser aumentada a quantidade de vereadores, pois, afinal de contas, eles representam a população. Se temos mais pessoas, há mais pessoas a serem representadas, e um número maior de vereadores corresponderia melhor a esta representação do povo. Parágrafo 8º. A Câmara Municipal enviará ao juízo eleitoral da jurisdição cópia do decreto legislativo que verse sobre o redimensionamento do seu quadro de vereadores. Então, esse parágrafo ele é uma continuação do 7º. Quando houver modificação da quantidade de vereadores, a Câmara precisa enviar para a Justiça Eleitoral uma cópia do decreto que fale dessa mudança. Por fim, temos o parágrafo 9º. A Câmara Municipal prestará contas de suas atividades no mês de janeiro de cada ano, através de relatório alusivo ao exercício imediatamente anterior. Ou seja, em todo janeiro, eles vão ter que apresentar ali um relatório prestando as contas do ano anterior, o qual será disponibilizado preferencialmente nos meios eletrônicos oficiais para conhecimento da população. A Câmara Municipal, sendo coisa pública, ela deve prestar esclarecimentos para a população e deixar seus dados mais disponíveis, né, para cumprir os princípios da publicidade. Então, qual é o prazo para eles apresentarem as suas contas? Isso das suas atividades. É no mês de janeiro. Aqui não fala qual é o dia. Então, basta lembrar que é sempre em janeiro que ela precisa prestar as contas do ano anterior. Aqui nós vamos para a seção 2. Nós já tratamos da seção 2 na aula anterior, mas como é um tópico importante, eu gostaria de relembrar vocês aqui sobre isso. A seção 2, ela fala das atribuições do Poder Legislativo. E lembrando, nós temos as atribuições que a Câmara exerce com autonomia, que ela decide sozinha, e nós temos as atribuições onde ela precisa da colaboração do Poder Executivo, que são aquelas que exigem a sanção do Poder Executivo. Normalmente, essa então foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, curtam, isso nos ajuda demais. Compartilhe os nossos vídeos e comente.
Peça aulas sobre alguma coisa que vocês tenham dificuldade, faça elogios se for o caso, ou críticas também. Estamos abertos para todas as opiniões. Agradecemos bastante a participação de todos. Nas próximas aulas, nós vamos continuar o estudo sobre o Legislativo, a Lei Orgânica, e já estamos preparando um material sobre o Estatuto também. Então, caso vocês queiram algum conteúdo específico, joguem aí embaixo no comentário que vai ser feito as aulas. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.